você provavelmente está tomando cálcio, ou magnésio, ou os dois juntos. E se você é uma mulher acima dos 60 anos que se preocupa com a saúde dos ossos, com o sono, com as cólicas nas pernas de madrugada, com a pressão arterial ou com a saúde do coração, as chances de você ter pelo menos um desses dois suplementos dentro de casa agora são enormes. O médico receitou, a farmacêutica recomendou, a amiga indicou, a filha comprou, achando que estava fazendo um presente de saúde. O problema não é o cálcio. O problema não é o magnésio. Os dois são minerais essenciais para o organismo de uma mulher acima dos 60 anos, e os dois têm benefícios documentados e comprovados pela ciência. O problema é o que acontece quando você os toma juntos, ou no horário errado, ou na forma errada. Porque existe uma competição silenciosa entre esses dois minerais dentro do seu intestino que pode fazer com que nenhum dos dois esteja sendo absorvido de verdade, apesar de você estar tomando os dois todos os dias, há meses ou até anos. Hoje, eu vou te explicar com precisão o que acontece dentro do seu organismo quando você combina cálcio e magnésio de forma errada, por que esse erro é tão comum e tão raramente explicado, como corrigir isso de um jeito simples, sem precisar trocar os suplementos que você já tem, e o que vai mudar na sua saúde quando esses dois minerais finalmente começarem a trabalhar a seu favor, em vez de competir um contra o outro. Não sai daqui antes de chegar à parte onde eu explico os horários corretos de cada suplemento, porque é ali que está a mudança prática que suas pacientes mais sentem diferença nas primeiras semanas. E fique também até o final, porque vou te revelar um terceiro mineral, que a maioria das mulheres acima dos 60 anos não está tomando, e que é exatamente o que falta para que tanto o cálcio quanto o magnésio funcionem de verdade. Eu sou a doutora Ana Beatriz Fontes, nutricionista com 30 anos de experiência atendendo mulheres na maturidade. Deixa o seu like agora, se inscreve no canal e manda esse vídeo para uma mulher que você ama que toma suplemento de cálcio ou magnésio, porque ela provavelmente está cometendo esse erro todos os dias sem saber. Preciso te contar sobre Dona Célia antes de entrar na explicação técnica. Célia tem 67 anos, mora em Curitiba, é aposentada, cuida dos netos 3 vezes por semana e chegou ao meu consultório com uma queixa que ela mesma classificou como sem sentido. Disse que tomava cálcio há 4 anos por indicação do médico por causa da osteopenia. Tomava magnésio há 2 anos por indicação da farmacêutica por causa das câimbras noturnas que não a deixavam dormir. Estava tomando os dois juntos todo dia depois do jantar, porque foi assim que ela organizou a rotina de suplementos. 2 comprimidos, uma dose de água, um hábito que ela nunca questionou porque fazia sentido na sua cabeça. 2 suplementos para 2 problemas diferentes, tomados de uma vez para não esquecer. O resultado, depois de 4 anos de cálcio e 2 anos de magnésio, era que a nova densitometria tinha mostrado que a osteopenia tinha avançado, apesar do suplemento, que as câimbras continuavam, que o sono continuava interrompido, que ela estava se sentindo cada vez mais cansada, sem explicação. O médico tinha aumentado a dose de cálcio. A farmacêutica tinha sugerido trocar a forma do magnésio. Ninguém tinha perguntado quando e como ela estava tomando os dois. Quando eu perguntei, entendi imediatamente por que 4 anos de suplementação não tinham produzido os resultados que deveriam produzir. E a solução não envolveu trocar nenhum suplemento. Não envolveu aumentar nenhuma dose e não custou 1 centavo a mais do que ela já gastava. Envolveu apenas entender como esses 2 minerais funcionam dentro do corpo e reorganizar o horário em que cada um era tomado. Para entender o problema, você precisa entender como os minerais são absorvidos pelo intestino. O cálcio e o magnésio são absorvidos pelo intestino delgado através de transportadores específicos que ficam nas células da parede intestinal. Esses transportadores funcionam como portas giratórias.
Cada porta consegue transportar uma quantidade limitada de mineral por vez. E aqui está o ponto central de tudo que vou te explicar hoje. O cálcio e o magnésio competem pelos mesmos transportadores intestinais. São minerais divalentes, o que significa que têm a mesma carga elétrica e o mesmo mecanismo de absorção. Quando você toma os dois juntos, eles chegam ao intestino ao mesmo tempo e começam a disputar as mesmas portas giratórias. Se você tomou uma dose grande de cálcio junto com o magnésio, o cálcio, que é geralmente tomado em dose maior, ocupa a maioria dos transportadores disponíveis. O magnésio fica esperando na fila e grande parte dele é eliminado nas fezes sem ser absorvido. O inverso também acontece. Se você tomou uma dose alta de magnésio junto com o cálcio, o magnésio pode interferir na absorção do cálcio. Existe um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition que mediu a absorção de cálcio e magnésio quando tomados simultaneamente, comparado a quando tomados em horários separados. O resultado foi claro. A absorção de ambos os minerais foi significativamente maior quando tomados com pelo menos 2 horas de intervalo um do outro. 2 horas. Não 2 dias, não 2 semanas. Apenas 2 horas de diferença no horário de consumo. Isso significa que Dona Célia estava comprando e tomando 2 suplementos todos os dias há anos e absorvendo uma fração do que cada um poderia entregar ao seu organismo se tomados de forma separada e inteligente. Mas a competição pelos transportadores intestinais é apenas o primeiro problema. Existe um segundo problema específico do cálcio e do magnésio, que está relacionado ao horário do dia em que cada um deve ser tomado. E esse problema é igualmente importante para entender. O cálcio e o magnésio têm papéis opostos e complementares no organismo. O cálcio é um mineral que ativa. Ele estimula a contração muscular, a transmissão de impulsos nervosos, a coagulação sanguínea e a atividade celular em geral. O magnésio é um mineral que relaxa. Ele inibe a contração muscular excessiva, reduz a atividade do sistema nervoso, regula a pressão arterial e é essencial para o sono profundo. São 2 minerais que trabalham juntos como acelerador e freio de um carro. Quando estão em equilíbrio e tomados nos momentos certos, o carro funciona perfeitamente. Quando estão desequilibrados ou tomados nos momentos errados, você acelera e freia ao mesmo tempo. O cálcio deve ser tomado preferencialmente durante o dia, de preferência junto com as refeições do almoço ou do lanche da tarde. Isso acontece por 2 motivos. Primeiro, porque o ambiente ácido do estômago cheio favorece a dissolução e a absorção do cálcio. Segundo, porque o efeito ativador do cálcio é mais benéfico durante o dia, quando você precisa de contração muscular, de energia e de atividade celular. Tomar cálcio à noite pode interferir com o sono de algumas mulheres sensíveis aos efeitos estimulantes desse mineral. O magnésio deve ser tomado preferencialmente à noite, entre 30 e 60 minutos antes de dormir. O efeito relaxante do magnésio é exatamente o que o organismo precisa nesse momento. Ele relaxa os músculos, incluindo os músculos das pernas que causam as cãibras noturnas. Ele reduz a atividade do sistema nervoso simpático, facilitando a transição para o sono profundo. Ele regula a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. E ele reduz o cortisol noturno, que, quando elevado, fragmenta o sono e aumenta o catabolismo muscular durante a noite. Quando você toma magnésio à noite e cálcio durante o dia, com pelo menos 2 horas de intervalo entre um e o outro, cada mineral chega ao intestino sem competição, é absorvido com máxima eficiência e age no momento do dia em que o seu corpo mais precisa dos seus efeitos específicos. Preciso te falar sobre um segundo erro que multiplica o problema da competição entre cálcio e magnésio e que está relacionado à vitamina D. A vitamina D é o que os nutricionistas chamam de cofator essencial do cálcio.
Ela é a proteína carreadora que pega o cálcio absorvido no intestino e o transporta para dentro das células ósseas. Sem vitamina D suficiente, o cálcio que foi absorvido no intestino circula no sangue, mas não entra nos ossos. É como ter o tijolo, mas não ter o pedreiro para assentar. Estudos mostram que mais de 70% das mulheres brasileiras acima dos 60 anos têm deficiência de vitamina D, mesmo aquelas que tomam suplemento de cálcio regularmente. E aqui está o cruel do problema. Muitas dessas mulheres tomam cálcio há anos, mas a densitometria continua mostrando piora porque o cálcio que elas absorvem não está chegando aos ossos por falta de vitamina D suficiente para fazer o transporte. A vitamina D deve ser tomada junto com o cálcio, durante o dia, preferencialmente junto com uma refeição que contenha alguma gordura, porque a vitamina D é lipossolúvel e precisa de gordura para ser absorvida. Uma salada com azeite, um pedaço de abacate, uma sardinha, qualquer fonte de gordura boa junto com a refeição do almoço é suficiente para garantir a absorção da vitamina D, que vai potencializar o trabalho do cálcio nos ossos. E existe ainda um terceiro mineral, que quase nenhuma mulher acima dos 60 anos está tomando, e que é o elo perdido entre o cálcio e o magnésio para a saúde óssea. É a vitamina K2. Enquanto a vitamina D leva o cálcio para dentro das células, a vitamina K2 é o que direciona esse cálcio especificamente para os ossos e para os dentes, em vez de deixá-lo se depositar nas paredes das artérias, o que é um risco real em mulheres que tomam altas doses de cálcio sem vitamina K2. A vitamina K2 ativa uma proteína chamada osteocalcina, que funciona como um ímã que atrai o cálcio especificamente para o tecido ósseo. Sem vitamina K2, o cálcio que você absorveu pode ir parar em lugares indesejados dentro do organismo, incluindo as artérias coronárias, contribuindo para a calcificação vascular, que aumenta o risco cardiovascular. Com vitamina K2, esse cálcio é direcionado exatamente para onde precisa ir, que são os ossos e os dentes. A tríade completa para a saúde óssea de mulheres acima dos 60 anos é cálcio com vitamina D e vitamina K2, tomados juntos durante o dia com uma refeição que contenha gordura, e o magnésio tomado separadamente à noite antes de dormir. Essa organização simples transforma a eficiência de suplementos que você talvez já esteja tomando há meses sem o resultado que esperava. Preciso te contar o que aconteceu com a Dona Célia depois que ela reorganizou os suplementos. Nas primeiras 2 semanas, as câimbras noturnas que ela tinha há 2 anos praticamente desapareceram. O sono melhorou de forma que ela descrevia como dramática. Ela acordava mais descansada do que tinha acordado em anos. No segundo mês, a energia durante o dia com os netos melhorou significativamente. Em 6 meses, a nova densitometria mostrou que a perda óssea tinha estabilizado. O médico disse que era um resultado muito melhor do que esperava para o estágio em que ela estava. Ela não trocou nenhum suplemento, não aumentou nenhuma dose, reorganizou apenas os horários e adicionou a vitamina K2. Ela me ligou no dia que recebeu o resultado da densitometria. Estava chorando de alívio. Disse: "Doutora, eu gastei 4 anos tomando suplemento do jeito errado." E eu disse: "Dona Célia, o importante é que agora você sabe o jeito certo. E tem muito tempo pela frente para os seus ossos recuperarem o que precisam recuperar. Agora vou te dar o protocolo completo e prático que prescrevo para as minhas pacientes e que produziu os resultados que descrevi aqui. Durante o café da manhã ou no almoço, tome o cálcio junto com a vitamina D e a vitamina K2, sempre com uma refeição que contenha alguma gordura para garantir a absorção das vitaminas lipossolúveis. Se o seu suplemento de cálcio já contém vitamina D, verifique se ele também contém vitamina K2. A maioria dos suplementos de cálcio vendidos no Brasil não contém K2, o que significa que você pode precisar adquirir esse suplemento separadamente. As formas mais absorvíveis de K2 são a MK7
e a MK4, sendo a MK7 a mais recomendada pela maior biodisponibilidade e pelo efeito mais duradouro. À noite, entre 30 e 60 minutos antes de dormir, tome o magnésio separadamente. As formas mais absorvíveis e com menos efeito laxativo são o magnésio glicinato e o magnésio malato. O magnésio óxido, que é a forma mais barata e mais comum nos suplementos populares, tem biodisponibilidade muito baixa, o que significa que grande parte do que você toma é eliminado antes de ser absorvido. Se você está tomando magnésio óxido e não sente diferença nas câimbras ou no sono, essa pode ser a razão. Se precisar dividir a dose de cálcio, o que é recomendado quando a dose diária é superior a 500 mg, tome metade no café da manhã e metade no almoço. O organismo absorve melhor doses menores de cálcio do que uma dose única grande. Nunca tome toda a dose de cálcio de uma só vez se ela for superior a 500 mg, porque acima dessa quantidade, a taxa de absorção cai significativamente independente de qualquer outro fator. E a última orientação, que é a mais simples e a mais importante de todas: nunca tome cálcio e magnésio ao mesmo tempo. Respeite o intervalo mínimo de 2 horas entre os dois. Isso sozinho já vai fazer uma diferença que você vai sentir nas próximas semanas. Preciso responder as 2 perguntas que eu sei que estão na sua cabeça agora. A primeira: doutora, mas o meu médico receitou os 2 juntos. Muitos médicos receitam cálcio e magnésio sem especificar o horário de cada um, porque a orientação de tomar os 2 separados é um detalhe de nutrição clínica que não costuma aparecer na prescrição médica convencional. Não é um erro grave do médico. É uma lacuna de informação que você agora tem condições de preencher por conta própria, ou levando essa questão na próxima consulta. A segunda: doutora, eu tenho tantos suplementos para tomar que fica impossível organizar tudo isso. Eu entendo. E é exatamente por isso que a organização que eu descrevi aqui é tão importante. Em vez de tomar tudo de uma vez para não esquecer, que é o que a maioria das mulheres faz, você divide em 2 momentos simples: cálcio com vitamina D e K2 durante o dia com a refeição, magnésio à noite antes de dormir. 2 momentos, 2 grupos, e cada suplemento funcionando com máxima eficiência sem competir com ninguém. Voltando a Dona Célia. Ela voltou ao consultório 8 meses depois, com uma sacola de suplementos na mão. Disse que tinha trazido tudo para eu verificar, porque agora ela queria ter certeza de que estava tomando tudo do jeito certo. Ela tinha adicionado a vitamina K2 ao protocolo. Tinha trocado o magnésio óxido pelo magnésio glicinato, tinha reorganizado todos os horários de acordo com o que eu tinha orientado. E tinha levado essas perguntas para o médico que a acompanhava, que concordou com todas as mudanças e disse que ia começar a orientar as outras pacientes da mesma forma. Ela disse: doutora, eu nunca imaginei que o problema não era o que eu estava tomando, mas quando eu estava tomando. Às vezes, a solução está num detalhe tão simples que ninguém pensa em perguntar. Hoje, você aprendeu que o cálcio e o magnésio competem pelos mesmos transportadores intestinais quando tomados juntos, o que reduz significativamente a absorção dos dois. Que o cálcio deve ser tomado durante o dia com as refeições, e o magnésio deve ser tomado à noite antes de dormir, com pelo menos 2 horas de intervalo entre os dois. Que a vitamina D é o cofator essencial do cálcio, que transporta o mineral absorvido para dentro das células ósseas. Que a vitamina K2 é o mineral que direciona o cálcio especificamente para os ossos, em vez de deixá-lo se depositar nas artérias. E que a tríade completa para a saúde óssea é cálcio com vitamina D e K2 durante o dia e magnésio à noite separadamente. Se esse vídeo mudou a forma como você vai organizar os seus suplementos a partir de hoje, faz uma coisa agora. Vai até onde você guarda os seus suplementos, pega o cálcio e o magnésio e separa os dois em lugares diferentes.
O cálcio fica com os suplementos do dia. O magnésio fica com os suplementos da noite. Só isso já começa a mudança. Manda esse vídeo agora para uma mulher que você ama, que toma cálcio ou magnésio. Ela provavelmente está tomando os dois juntos há meses, sem saber que está sabotando a absorção dos dois ao mesmo tempo. Deixe o seu like, se inscreve no canal Doutora Ana Beatriz Fontes e ativa o sininho porque toda semana tem um vídeo novo com informações como essa, feitas para mulheres que querem envelhecer com saúde, com ossos fortes e com um corpo que responde de verdade ao cuidado que você dedica a ele. Me conta nos comentários. Você toma cálcio, magnésio ou os dois? Toma juntos ou separados? Me conta lá embaixo. Eu leio tudo e quero saber quantas mulheres estão passando por isso. Eu sou a doutora Ana Beatriz Fontes e te desejo saúde, ossos fortes, noites de sono tranquilas e muitos anos pela frente vividos com força e independência. Cuida de você. Até o próximo vídeo.